Dar um aviso rapidinho para você. Tem alguém aí, tem uma casa em construção, né? Pronto, eu desativei os áudios de vocês e para começar eu vou começar falando assim sobre o tema mesmo. Por quê? Porque esse tema é bastante, assim, vamos dizer, parece ser simples, mas ao mesmo tempo a gente olha a complexidade de falar sobre ele. Porque todos os dias a gente vê, assim, por exemplo, não entrando tanto em igreja em si, mas pessoas de todo o mundo, diversas pessoas, elas se reúnem em templos, capelas, em casa mesmo, no shopping, sai para a praia, com vários objetivos. Mas quando a gente está falando de igreja, nós podemos pensar em um sentido mais amplo, mais diferente do que se reunir nesses ambientes, porque a gente está falando de algo, vamos dizer assim, sagrado. A gente está falando de algo que é em relação a Deus. Aí o sentido de igreja também não é apenas todo mundo sabe de tijolos com cimentos, sei lá, como a gente diz, né? Não é só as quatro paredes. Eu sei que é nosso costume dizer algumas frases, e eu queria mostrar para vocês algumas frases que é costumeiras de muitas pessoas. Então, o nosso tema hoje é sobre igreja, e a gente vai conversar e entender um pouco mais. Vou passar aqui esse slide para vocês verem. Volta. Passei 2 vezes. Apareceu uma mensagem aqui. Como é que no meu Zoom dizendo que ia acabar a reunião daqui a 10 minutos. Às vezes, tá algum tempo. 1 hora ou mais, ilimitado no caso. Mas dessa vez eles só colocaram 40 minutos. Aí a gente vai ter que entrar e sair de novo, certo? Essas daqui. Costumamos falar, hoje eu vou à igreja. Muitas vezes a gente pergunta para alguém, a igreja tem culto hoje? Ou então a gente costuma falar, lá na igreja o culto é bem animado. E às vezes, sem querer falar, a gente fala, hoje não tem igreja? No caso, hoje não tem igreja. A gente não vai para a igreja, hoje não tem igreja. São frases, assim, que eu posso dizer que é costumeiras. Mas será que conseguimos entender o propósito para a existência da igreja? Ou melhor, nós sabemos ao certo o que é igreja? Eu confesso que falar sobre esse tema gerou muitos bombardeios de pensamento em mim. E, tipo, eu compreendo que todos nós temos experiências boas, temos experiências ruins, mas isso não é o importante hoje. O mais importante é entendermos o que é igreja, segundo o coração de Deus, respaldado na Bíblia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês falando aí sobre, para vocês, o que é igreja? De uma forma rápida. Quem quer começar? Essa parte de cada um. Assim. Qual foi a pergunta? É para falar sobre um pouco sobre o que é a igreja para vocês. Então,
Todo mundo está ouvindo aí normal? Faça assim com a mão. Sim. Deixa eu tirar meu áudio. Eu acho que de forma resumida, eu posso comparar a igreja a duas coisas. Assim, em relação à igreja natural, a igreja física, é o que seria o templo, né? E ao invés de chamarmos templo, nós falamos igreja. Eu acho que substituímos a palavra templo por igreja, que é como você colocou nessas frases aí, né? Tipo, vou para a igreja, o culto da minha igreja é animado. E é o que as pessoas conhecem, como igreja é isso, templo. E eu posso olhar para a igreja de forma espiritual também, que eu acho que é o que seria mais correto, e que a igreja somos nós, né? Que é o que as pessoas sempre falam. Nós, pessoas, é que somos a igreja. De forma resumida, é isso. Aí, eu ouvi um pouquinho de vocês. Então, o que gostaria de falar. Tem mais alguém? Acho que não, né? Então, vai ter vários momentos que a gente vai ter perguntas para fazer. Então, fiquem preparados. Vamos continuar, então, né? Eu vou passar o slide novamente. E a pergunta está aqui. O que é igreja? Quem está com a Bíblia aí? Vamos abrir em Mateus 16. E a gente vai ler do 13 ao 18. Se vocês não tiverem com a Bíblia, eu tirei a liberdade de colocar aqui no slide para quem quiser acompanhar. Amém. Todo mundo está enxergando? Amém. Amém. Vamos lá. E, chegando Jesus às partes de Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho de Deus? O Filho do homem? E eles disseram uns aos outros, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu tenho uma perguntinha aqui. O que a Bíblia diz que a igreja é? Se vocês perceberem, tem uma parte que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que ela é mais forte que o inferno? Que igreja é essa que é bem mais forte que o inferno? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a igreja tem a capacidade para isso? Ou, gente, que palavra é essa? O que Jesus quer dizer com isso? Tipo, eu gostaria de contar uma narrativa, assim, de uma forma alegórica mesmo, uma metáfora, para vocês imaginarem e perceberem a grandiosidade desse tipo de igreja que Jesus traz através dessa conversa que tem com os discípulos. Vocês agora imaginem uma jovem do interior de Sergipe que nunca teve acesso à palavra de Deus. Ela nunca ouviu falar sobre Jesus, mas um dia, de algum jeito, ela encontra uma Bíblia na estrada. Não tem tantos locais assim para ir no interior, sabe? É tão isolado, não tem muitas coisas para fazer, então ela decide ler a Bíblia. Então, ela começa a ver como Deus fez o mundo, a vida dos profetas, a promessa de um Messias.
e ela começa a ver sobre a vinda de Jesus, sobre a sua morte e a ressurreição, e lendo muitas vezes, chega em Atos e vê a ação de uma igreja, e percebe o partir do pão, né, a comunhão, as orações, e vê como tudo é tão incrível, e ela pensa, como eu queria ir para essa igreja, para uma igreja. E, por algum motivo, ela recebe a oportunidade de ir para Aracaju, porque ela não tinha condições de sair de onde ela vivia. E lá ela pergunta, onde é que tem uma igreja que eu quero ir? Eu termino a metáfora aí, mas eu pergunto a vocês, o que é que ela buscaria neste lugar que ela chamou de igreja, em Aracaju, talvez o Porto Dantas? O que será que ela imaginou lendo a Bíblia? Que tipo de igreja ela encontraria? Você acha que, lendo a palavra, ela conseguiria imaginar um grupo de pessoas sentadas na cadeira, com o pastor falando na frente delas? Ou será que ela conseguiria imaginar, por exemplo, o Ministério do Louvor, a dança, teatro? O que será que a Bíblia estava dizendo que era aquela igreja? Eu gostaria, assim, se tivesse alguém que tenha alguma sugestão, alguma coisa a falar sobre esse tipo de igreja que ela viu na Bíblia. Diante dessa história que eu falei, Rapaz, claro, não foi uma rapaz, pode falar. Se eu tivesse lido, assim, como você disse, né, nas características dela, e eu tivesse lido isso na Bíblia, eu esperaria uma igreja, assim, realmente do exército, entendeu? Todo mundo é soldado, porque, assim, diz que as portas do inferno não prevalecerão. Eu sinceramente, assim, se eu fosse uma pessoa do interior, assim, eu lesse, assim, eu ia imaginar isso, uma igreja que, entendeu, gosta de... Mas a gente ainda pode recomeçar, continuar, na verdade, Bruno estava falando. E enquanto o pessoal está entrando, a gente aguarda aqui um pouquinho. É melhor aguardar o pessoal entrar, né, gente? É isso mesmo. E agora vocês estão me vendo. Tô gostando, viu? Tá aprendendo aqui o que é igreja, viu? Pode ter certeza que vai entrar mais alguma coisa para meu conhecimento aqui hoje. Amém. Eu esqueci de dizer, eu tive um problema no notebook, aí só tá funcionando o microfone, não tá funcionando o áudio. Não sei como, só na hora agora da reunião. Mas ele tá bem, tá indo, né? Tá aprendendo ao zero, né? A gente não, igreja somos. Aí acaba. Dânia? Oi. Você tava falando. Oi, tá entrando. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo agora. Cortou um pouquinho, mas voltou. Não, eu tava dizendo que, como é o nome? Tá bom, entendeu? Essa questão da igreja, como o Juba disse, né? Também tô aprendendo. E assim, você tá aprendendo com o pastor Rogério, né? A gente é a igreja, a gente diz, é cada um de nós. Aí depois você vai fazer aquela pergunta e vai lá na Bíblia, aí mostra aquilo, aí diz, e agora? O que é igreja? Aí acaba nos deixando em dúvida. Mas é bom falar sobre ter dúvida, porque a gente está aqui para aprender. Eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei é o muito que eu tenho de esperança
de que a igreja somos nós. Ainda está na metade, ou no começo ainda, mas tem muita coisa para a gente entender. Eu acho que está no começo. Que bom. Então, eu acredito nisso, que a igreja é cada um de nós, né? Só que a gente, como o Gabriel falou, a gente tem um hábito de dizer, eu vou à igreja. Só que a igreja é cada um de nós, né? Mas a gente sempre tem esse hábito de dizer, eu vou à igreja. Mas aí eu quero aprender mais, eu quero aprender. E é interessante porque a gente fala tanto isso, que se torna algo assim, como se fosse para a realidade. A gente para de ser igreja e começa a viver no tempo físico só. E isso é algo que a gente precisa despertar, precisa clarear na mente. Bom, o Bruno vai continuar falando. Já entrou mais ou menos as pessoas que estavam. Pode continuar, Bruno. Não, assim, eu acho que ela ia esperar uma igreja, assim, realmente forte, uma igreja poderosa. Eu acho que ela ia esperar um local físico, né, onde pessoas sejam fortes, essas coisas assim. Exatamente. Porque eu acho que o que ela imaginava, assim, era uma igreja realmente como, por exemplo, a de Atos. Uma igreja que era no partir do pão, nas orações, vendia tudo, compartilhava e tal. E talvez ela tenha, assim, dado um baque com a realidade da igreja atual, por exemplo. Mas vamos continuar. A gente parou naquela pergunta, né? O que a Bíblia diz o que é igreja? Aí eu vou abrir aqui de novo no PowerPoint, mas quem tiver a Bíblia pode abrir. A gente vai ler Efésios, capítulo 2, do versículo 13 até o 22. Se tiverem a Bíblia, eu vou abrindo aqui a minha para compartilhar para vocês. Pronto. Quem não tiver Bíblia, dá para acompanhar direitinho aí pelo celular. Está escrito mais ou menos assim, não, com certeza é assim. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Continuando aqui, só até aqui mesmo. Vamos lá. Ele falou, assim, basicamente, 3 coisas importantes nesse texto. O primeiro está lá no versículo 16, que eu acabei não colocando. Não, 16, não. É esse aqui, versículo do corpo. É esse aqui. O versículo 16, que diz bem assim: pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o que é igreja para Paulo, dizendo para os Efésios, o pessoal que mora lá em Éfeso, é o corpo. Agora, a segunda coisa que a gente observa também nesse texto, que seria para Paulo dizendo aos Efésios, né? Família. Onde é que a gente pode entender a questão de igreja ser família também? No capítulo 2, do verso 19. Ele diz bem assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, já é o segundo ponto. Igreja é corpo, igreja é família. E a outra coisa que a gente pode tirar: igreja é templo. Onde a gente pode encontrar isso? Eu posso ler assim o verso 20, o 21 e o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no caso, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada. Deixa eu ver, está cobrindo aqui. Para a morada de Deus em espírito. Então, igreja é um corpo, igreja é uma família, igreja é templo. E diante dessas três coisas, eu estou falando assim de forma geral, porque eu quero que vocês falem também. De forma geral, essas três palavras remetem a uma coisa que Gabriel Alcântara fala e traz direto para a gente, sobre unidade. Porque unidade em relação a uma família, a um corpo, a um templo, como ele trazia também a relação de unidade e união, se não me engano. Ele disse, e eu entendi, que unidade e união é diferente. Por exemplo, a gente pode estar no elevador com um monte de pessoas juntas, mas não significa, assim, nesse elevador que está havendo ali uma unidade, só está havendo a união. Porque a unidade é como se a pessoa tivesse, assim, junta, é no partir do pão, é nas orações. Se a pessoa está doente, por exemplo, a gente, não vou dizer que fica doente também, mas a gente se comove em estar com a pessoa. Se a pessoa está triste, a gente acaba ficando triste. Por exemplo, eu comecei falando de corpo. O corpo, a gente sabe que tem vários membros. Eu vou pular aqui família. Volta. Corpo. O corpo, a gente sabe que tem vários membros. Mão, pé, cabeça, orelha. Mesmo assim, que, por exemplo, a mão, ela seja parecida com a outra mão, elas são diferentes, certo? Mesmo que a gente tenha dois pés e um pé, ao nosso ver, seja parecido com o outro, muitas vezes tem gente que tem um pé maior que o outro, um pé menor. Ou seja, eles são diferentes, mesmo parecendo iguais. Tem gente que tem dois olhos, por exemplo, todo mundo, a maioria, mas eu posso ter um olho... Meu olho, eu acho que esse é mais torto que esse e tal. Eles não são iguais, vamos dizer assim. Então, meu corpo tem várias partes, vários membros. São diferentes, sim, mas fazem parte de um só corpo. Igreja, basicamente, voltando à questão do elevador, não é estar perto, é estar junto. Tem um pastor que falou uma vez que igreja é como se fosse um saco de batata. E por que um saco de batata? Igreja não é como um saco de batata, no caso. É como o purê que a gente usa as batatas para fazer. Por exemplo, não é as batatas separadas dentro do saco, mas o purê que a gente faz com as batatas, porque as batatas vão estar misturadas, vão estar juntinhas. Esse pastor, teve outro pastor, que eu peguei o nome dele para pegar referência, que foi Douglas Gonçalves, que ele disse que igreja não é como estar, por exemplo, nos cultos presenciais, por exemplo. Vamos dizer assim, não é a gente só ir para o culto. O mundo não. Muitos de nós pensa, por exemplo, que ir à igreja é ser igreja, por exemplo. Aí a gente ouve muitas vezes nosso pastor falando, né? Vocês precisam ser igreja. E muitas vezes eu ouço a pastora falando, igreja. Aí isso me fez refletir bastante. Eu, às vezes, ria, achando, assim, diferente, que eu nunca tinha visto alguém chamar outra pessoa de igreja. Mas, quando a gente olha o significado e o sentido do que ela estava falando, a gente entende que igreja somos nós. Igreja, ela é uma família. Por que igreja é uma família? Quando a gente pensa em família, a gente remete a amor, vamos dizer assim, um amor entre irmãos, entre pai, entre filho. Pode, assim, eu faço uma pergunta para vocês, de forma, assim, para vocês responderem de forma rápida. O que é que vocês fazem quando um irmão seu ou um parente
ele sai e demora para voltar. Ele passa 1 a 2 horas, 10 horas, e o que você faz? Me responda. Fica preocupada, né? Chama logo a polícia. Pastora, você liga, manda mensagem primeiro ou faz alguma coisa do tipo? Pois eu tento ligar, mas se eu não conseguir, aí eu já começo a ficar desesperada, que eu sou muito fácil de ficar desesperada. Me agonia logo. Tipo, se algum parente nosso sumir, a gente fica tão preocupada, a primeira coisa pode ser que a gente vá ligar, né? Ou mandar um WhatsApp, que ligar hoje está um pouco assim, fora de moda, mas a gente faz a ligação, manda o WhatsApp. E, tipo, com a nossa família de sangue, por exemplo, a gente tem esse sentimento. Mas, se, tipo, na igreja, muitas pessoas somem do nada. Será que a gente tem esse sentimento de, tipo, vamos ver, tá demorando para vir para o culto, não veio hoje, vamos dar mensagem. Ou, tipo, vou visitar, ainda não consegui entrar em contato, falou com os irmãos, não achou o cara? Hoje não dá para ligar para a polícia, né? Sei lá, liga para a polícia. Mas, tipo, o que a gente está fazendo com as pessoas que desaparecem da nossa igreja, por exemplo? Se a gente é igreja, e igreja é a união dos membros, por exemplo, do corpo, né? O que a gente está fazendo? São perguntas, assim, para pensar. Eu estou refletindo bastante sobre isso. E quando a gente fala em família e BPD, a gente sabe, somos irmãos. E vamos lá, eu gostaria de ler outro versículo. Eu agora não tenho esse para vocês olharem, mas eu queria que vocês, quem tiver Bíblia, pode abrir. João 17, João capítulo 17. Eu vou até tirar aqui o slidezinho. Alguém conseguiu abrir? Logo esse que eu tinha escolhido para alguém ler, esse versículo, se eu não me engano, fala sobre os 2 mandamentos, vamos dizer assim, que Jesus nos trouxe. João 17, do 20 ao 21. Tem alguém com Bíblia aí? Bom, eu vou ler. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. Esse é parecido, mas não é esse. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Isso, acho que, se eu não me engano, foi Jesus falando com Deus. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse ainda não é o versículo que eu falei, mas ele diz tudo em relação à igreja. Jesus falando com Deus, falando sobre ser um, e dizendo que para que nós também sejamos um com o Pai através dele. Tipo, quando ele fala para que todos sejam um, não é só eu e Jesus e Deus, é todos. Eu imagino assim, tipo, a igreja de Cristo, do mundo que está espalhado pelo mundo, todos sejam um. Então, a gente pode pensar o quê? Independente, sei lá, se alguém, por exemplo, na igreja gosta mais da área da música, não gosta muito de pregar, a gente ama, a gente acolhe, a gente é igreja. A pessoa não gosta muito da área de missões, mas gosta da área de vamos dizer assim, crianças, cuidar de crianças. Não é questão de forçar as pessoas a serem todas iguais, a todo mundo fazer a mesma coisinha. Não, mas somos pessoas diferentes. Eu acho incrível isso.
eu sempre digo, por exemplo, em PGMs, que eu já participei em células, que pessoas diferentes estão unidas em um mesmo lugar com um único objetivo. Jesus, ele causa essa união na gente, essa unidade na gente, a palavra é essa, e, tipo, é tudo para a glória de Deus, de uma forma, assim, que é difícil a gente ver em outros tipos de reuniões, em outros tipos de grupo. E, por último, eu queria falar, assim, eu falei um pouco de cada um, do que eu escrevi, basicamente, porque eu também gostaria muito de ouvir vocês, porque muitas vezes, assim, os nossos pensamentos, eles não são tão amplos, mas em outra perspectiva de alguém, a gente também pode ouvir. Como eu falei no início, a igreja, ela não é tijolo, não é parede, mas sim pedras vivas, vamos dizer assim. E a pergunta que eu comecei a enfatizar, o que a Bíblia fala sobre igreja? A gente já viu que a Bíblia fala sobre corpo, sobre templo, sobre família, mas aí tem um versículo que eu gostaria de falar, que é aquele de Mateus 18, que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, mesmo sendo pessoas diferentes, o mesmo objetivo que é para a glória de Deus, estão aí para adorar ao Senhor, para fazer o melhor para Deus. Então, consequentemente, onde eles estiverem com o mesmo pensamento, né? Deus estará no meio. Porque eu já ouvi falar, muitas vezes, né? Por exemplo, pode chegar pessoas na igreja do nosso corpo, né? Que tem pensamentos, por exemplo, eu tenho algo financeiro para conseguir, eu tenho, sei lá, a saúde a melhorar, eu quero casar, eu sempre dou esse exemplo, né, mas eu quero casar. Se as pessoas sempre vierem com diversos pensamentos diferentes, é complicado entender a visão de Deus. Mas se essas coisas, eu sei que essas coisas existem, a gente tem desejos, a gente precisa de saúde, mas se a gente também buscar o pensamento de Cristo, a gente compreende que igreja, ela precisa ter o mesmo pensamento. Igreja, elas precisam ter o pensamento de Cristo. Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós. Eu não sei se para os outros, mas está muito baixo aqui para mim, não tô te ouvindo direito. Eu não sei se para os outros é a mesma coisa. Abaixo. Para mim tá normal o áudio dela. Para mim tá ótima também, tá perfeito. Então, qualquer coisa eu falo mais alto. Se eu falar mais alto, eu posso aproximar. Peraí, vou tirar a câmera. Deixa eu ver o que foi aqui. Ô, Juliano, pegue um fone, eu acho que melhora. Se você pegar um fone, eu acho que melhora. Eu perdi, cara. Não sei onde tá. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Pode continuar, Gisele, desculpa. Eu já estou finalizando, porque a ideia é um bate-papo, né? E igreja é amar uns aos outros. A gente já sabe que tem vários versículos que a Bíblia nos traz, que igreja pode ser resumida em unidade, mas também em amor. E estamos juntos. Por mais que a gente goste dos cultos, né? Por mais que a gente sei para voltar aos cultos presenciais, os cultos na igreja, precisamos também ser igreja. Precisamos parar para pensar que a igreja ela não é só ir ao templo. Igreja é em casa, igreja é dormindo, igreja é trabalhando, igreja é estudando. Só me faz lembrar da pastora, mas de boa, bora lá. Esta é a nossa missão como igreja. Precisamos buscar, executar e ser uma igreja ativa. Como, por exemplo, a igreja de Atos, que era uma igreja bastante ativa. O corpo de Cristo, o templo do Espírito e a família de Deus. Basicamente, a descrever mais algumas coisas. Agora, o meu desejo é, a partir de hoje, que possamos parar de ver assim, o quanto a gente errou, o quanto a gente falhou nesse quesito. Porque eu falhei bastante,
mas eu preciso começar a perceber que nós podemos fazer isso agora, e continuar e não parar. Eu queria lançar um desafio, mas o desafio eu acho que já é sentido no coração de cada um, que a gente possa entrar em contato mais com as pessoas, mesmo com vergonha, por exemplo, ou pensando, né? Talvez a pessoa vai achar ruim se eu perguntar se ela está precisando de alguma coisa, ou talvez ela vai achar ruim se eu não falar, eu tenho que falar, não sei. Mas a gente deve tentar, ao máximo, estar próximo, estar em unidade. Antes de terminar minha fala, eu gostaria de falar de um sonho que eu tive essa semana. É um sonho, pode ser, pode não ser significativo para vocês, mas foi para mim. Eu achei ele bastante significativo e foi bem curto. Eu simplesmente, no sonho, eu estava caminhando e uma pessoa me falava e repetia: já leu esse livro de Ezequiel? Aí eu respondi: já, mas eu não lembro o que está escrito. Aí a pessoa me dizia: leia Ezequiel 18. E repetia, né? Leia Ezequiel 18. Aí, eu parei na hora, pensei: vige, eu no sonho, né? Preciso ler Ezequiel 18. Eu não sei o que está lá, eu nem sei se tem capítulo 18 em Ezequiel, mas eu vou acordar e vou abrir. Aí, eu acordei e fui pegar a Bíblia. Rapaz, depois que eu li, eu me assustei com o título do versículo, o título do capítulo, mas depois eu entendi que eu preciso buscar e não permitir que o pecado que foi cometido no passado, ou que as coisas mais que aconteceram no passado, me afaste daquilo que Deus quer para minha vida, daquilo que Deus quer para mim como igreja com Deus. E, então, eu não vou falar o que tem aqui a 18, quem quiser abrir pode, mas isso me fez pensar em ter uma igreja, isso me fez pensar em como eu posso ser melhor como igreja. Agora, eu gostaria de abrir. Quem é a primeira pessoa, por favor? Deixa eu falar sobre igreja. Olha. Que eu amo falar de igreja. Igreja é a coisa mais linda que existe, sou eu e você. Então, igreja, esse termo de igreja, eu recebi um discipulado muito poderoso que mudou minha vida. E a minha leitura de igreja quanto comunidade, onde o pastor ele mostrava através da palavra que nós somos a igreja de Jesus. Nós somos os representantes de Cristo na terra. E aí ele usa aquele versículo que diz que nós somos luz. E onde quer que nós passamos, onde quer que nós coloquemos a planta do nosso pé, nós temos que ter essa noção de que eu sou a igreja, então eu sou a luz, eu tenho que fazer diferente. E às vezes a gente tem essa ideia de que igreja é aquele templo, então lá no templo você vai com a roupa comportada, você senta direito, você tem um linguajar diferenciado, você trata os irmãos da igreja, né, ali da comunidade, com um certo respeito, você não fala pornografia, você não fala uma piada indecente. Só que da porta do templo para fora é como se a igreja deixasse de existir. E aí a gente começa a trilhar, se a gente está num ciclo onde as pessoas estão contando piadas imorais, a gente começa a dar risada, dar aquela risada sem graça de canto, né, mas acaba dando risada, ou até às vezes ajuda. E aí ele estava falando sobre, abordando esse tema desse jeito, e eu comecei a introduzir isso dentro de mim. E falar isso para o outro, porque quando eu chamo você de igreja, eu levo você a essa reflexão. Será que o seu comportamento fora do templo realmente está sendo um comportamento de igreja, de luz? Será que você está sendo o exemplo dos fiéis, como está escrito na palavra de Deus? E é bem, bem forte esse versículo, porque ele vai dizer lá que nós temos que ser exemplo dos fiéis na palavra, no proceder, no trato, no espírito, no amor, na fé, na pureza. Então, ele é muito além, sabe? Porque às vezes a gente se acostuma com essa ideia de igreja como sendo o templo e nós começamos a fazer as coisas por rito.
por rito, não, a gente começa a fazer as coisas por ativismo, não vamos fazer por atividade, né? Então, tem quem está no louvor, quem está no teatro, quem está nas crianças está nas crianças, e aquele corre-corre, reunião e não sei o quê. E acaba que a gente se ilude achando que o fato de eu estar na atividade faz de mim uma igreja. E não me torna igreja, né? Então, quando eu trouxe isso para dentro de mim, e eu sou crente desde de sempre, né? E batista, então, na igreja batista era assim, você podia usar calça fora do templo, mas dentro do templo não. Você podia usar bermuda fora do templo, mas dentro do templo não. E eu sempre me questionava quanto a isso. E nas reuniões de adolescentes, né, de jovens, eu sempre perguntava aos pastores, eu dizia, mas eu sou o templo, eu sou a igreja de Cristo, então se o meu corpo, ele pode usar uma calça fora da igreja, fora do templo, por que eu não posso usar dentro do templo? Se o meu parâmetro para servir a Jesus não é onde eu estou, não é em que grupo eu estou me relacionando, é quem eu sou diante do Pai. E aí eles falavam, não, é realmente, mas aí é uma questão mais litúrgica. E eu sempre discordei disso, sabe? Dessa dupla, parecia que a gente era detetive, assim, sabe? Em um canto você de um jeito, do outro canto você de outro. E desde então eu introduzi essa questão de igreja. E eu me lembro que o pastor terminou essa mensagem falando assim, quando você colocar uma blusa, fique na frente do espelho e pergunte assim, o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele está feliz com a igreja que sou? Quando você colocar um short, uma bermuda, uma calça, você pergunta assim, o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele está feliz da maneira como eu estou representando ele diante da sociedade? Porque nós somos isso, nós somos embaixadores de Cristo, então nós somos o representante do reino, e eu introduzi isso. Então, igreja, às vezes as pessoas confundem igreja com templo. Igreja não é você estar literalmente dentro do trabalho do templo, mas onde você for, o que você abrir, onde não abrir e fechar da tua boca, você precisa ser um exemplo, para que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, você é uma pessoa de Deus, eu olho para você e vejo Deus, né? Por que ela está vendo Deus em mim? Porque eu estou sendo um fiel representante de Cristo. Enquanto tem crentes que não conseguem ter essa ideia de igreja, que, por exemplo, está no meio, está falando pornografia, ele está ali vendo ali, mas ele não está nem aí, ele conta. Sua presença não o constrange, sabe? A sua presença não faz com que ele pare, não, desculpa aí, viu, por essa palavra, ou desculpa aí porque eu falei desse jeito, não. Então, às vezes eu adotei, às vezes não, eu adotei igreja por isso, né? Eu me vejo assim, e a cada minuto eu digo que eu seja um representante de Cristo, onde as pessoas possam olhar para mim e desligue, olha, fazer café, faça o café, posso olhar para mim e dizer assim, não, verdadeiramente ali vai um servo do Senhor, ali vai uma igreja. Falei demais, né? Mas é isso aí mesmo. E foi, na verdade, exatamente tudo isso que a gente falou, e ela acrescentou bastante em dar exemplos. A gente tem 8 minutos para finalizar. Eu gostaria que mais alguém que quisesse falar. Juliano, Tony também? Rapidinho. Gente, graças a paz, eu vou ser breve. É muito bom, aprendi muito hoje, né? E vou dar minha contribuição, né? Só acrescentar tudo que foi falado, né? Com a tia Gessiane e com o irmão Gabriel, a Dani, a pastora. Igreja, né? É algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu vou acrescentar nisso tudo que foi falado aí, relacionamento, né? Relacionar-se.
E a Gessiana, eu lembro que a Gessiana falou que ela usou até um termo de um parente que some, o que é que você faz, né? Dentro da igreja, a gente está dentro da igreja, se somos família, o membro não veio, não está participando, às vezes a gente não se preocupa tanto, né? Mas justamente por isso, por conta do relacionamento que é superficial, não é profundo, né? E Cristo, eu vou usar o exemplo de Cristo, Cristo escolheu 12 pessoas diferentes para dar início, né, à sua igreja, mas para se relacionar, para eles aprenderem a se relacionar uns com os outros, com as suas diferenças, mas entendendo com o mesmo propósito, com a pedra angular, como foi falado no texto, né? E daí entender o que é realmente ser igreja, como a pastora falou perfeitamente, de quem somos, né? E acredito que a base é relacionamento, para a gente entender de verdade o que é a igreja e para a gente ver a unidade, né? Podemos estar juntos, mas não posso entender direito quem é a Gessiane, porque eu não aprendi a me relacionar com a Gessiane. Então, se a Gessiane faltar, para mim não vai fazer falta no culto, porque eu não tenho um relacionamento, gera intimidade, né? Então, acredito que eu acrescentaria, né, em tudo isso que a gente aprendeu hoje, aprender a se relacionar uns com os outros, entender as diferenças de opiniões, mas entender que o foco é um só, é Cristo Jesus. Então, se a gente entender isso, a gente vai viver uma unidade de verdade, a gente vai ser a diferença de verdade onde quer que estejamos, seja em quatro paredes ou não, e a gente vai aprender a se relacionar com os outros, viver esse evangelho e ser igreja de verdade. Amém. Amém. Mais alguém quer falar? Eu acho que, só complementando tudo, eu achei muito interessante o que Juliano falou, que a pastora falou também, os exemplos. E eu acho que voltando àquela primeira pergunta em relação à menina, que lê a Bíblia, eu achei interessante também essa metáfora que você usou. E tipo, eu imaginei assim, com os versículos que você leu também, que a igreja, resumindo duas coisas, tipo, é o ajuntamento de pessoas para servir Jesus e para servir uns aos outros, né? Que é como o Juliano falou em relação ao relacionamento que temos uns com os outros. Isso é a igreja. E eu concordo com isso também, mas eu discordo quando as pessoas falam assim, eu sou igreja e quero ser igreja sozinho. A ponto até de não ir para o templo. Entendeu? Igrejado, não. Então, eu acho que eu não posso ser igreja sozinho. Então, eu tenho que ser igreja com vocês, que é como você falou em relação à unidade. Então, já é uma família para Deus, né, como você leu no versículo aí. Então, Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, então nós somos uma família. Ela fala em relação a corpo também, então nós somos o corpo de Cristo, na qual ele é o cabeça. Ele fala que Pedro é uma pedra e sobre aquela pedra ele edifica a igreja. Lá em 1 Pedro, eu acho que é no capítulo 2, versículo 5, ele fala que nós somos pedras vivas. Aí ele, lá em Coríntios 12, em Romanos, eu acho que é 12 também, ele compara o corpo em relação, assim, os membros, em relação aos dons também, como nós podemos servir, né, com nossos dons e talentos, servir uns aos outros. Então, e nós somos também morada do Espírito Santo. Então, nós somos uma família para Deus, um corpo para Jesus, nós somos a casa do Espírito Santo. Então, o tema igreja é um tema, acho que dá para fazer uma série de mensagens, entendeu? Não dá para a gente falar de forma resumida. Mas, assim, de forma resumida, o que eu entendi lendo a Bíblia seria isso, né? Até porque muitas pessoas falam assim, a pessoa mudando, né? Diz, vou começar a ir para a igreja, achando que indo para a igreja vai começar a mudar. Muda, assim, o Espírito Santo vai mudando, claro, mas a pessoa acha que só o fato de entrar na igreja, assistir um culto, ela já está sendo mudada, entendeu? Eu acho que tem muitas pessoas que estão indo para a igreja, mas não estão em igreja. Não é à toa que com a pandemia, né? Aí, pô, fecharam as igrejas. Só que eu penso assim, não, fecharam os templos, porque a igreja não está fechada, que não pode fechar, né? Porque somos nós. Então, eles em suas casas, aqui, usando a internet, a tecnologia, mas a igreja não fechou, o que fechou foi o templo. Então, aí tem muita gente que fica com isso na cabeça, né? Tipo, achando que com esse tempo não pode adorar Jesus, não pode servir Jesus, não pode servir o outro. Então, eu acho, assim, de forma resumida, em relação à igreja, essas coisas. Isso mesmo. E se vocês não estivessem aqui, eu também não estaria, porque, tipo, eu necessito de vocês. Vocês são parte de mim, por exemplo. Eu sou parte de vocês também.
Estamos juntos. E foi muito bom falar sobre a igreja. E eu acho que, assim, foi uma das primeiras reuniões que o tema realmente assim, tocou profundamente. Eu sei que tocou vocês também. Tem muito para a gente pesquisar, tem muito